Fala galera do Informetal, aqui é o Léo Metaller novamente. Mais uma dica de cinema para vocês, mais uma crítica, né, de um filme interessante aí para vocês assistirem. Eu gosto muito de filmes estrangeiros, que não sejam ali do circuito norte-americano. Então filmes europeus, filmes indianos. E hoje a dica é de um filme indiano. Então se você gosta desse tipo de filme ou gosta de coisas diferentes, roda a vinheta. Do filme Bubu, né, que é um filme que estreou recentemente, né, na Netflix, né, eu assisti ontem e tô aqui para contar um pouquinho para vocês sobre esse filme. É um filme muito interessante que tem aí uma pegada assim bem diferente do que a gente está acostumado a ver, né? Bubu 2020, né? Um filme que tem aí 1h34 de duração. E ele foi feito pela diretora Anvita Dutt, né? A Anvita Dutt, ela é uma escritora indiana, e ela está fazendo aí o primeiro trabalho dela no cinema. Bubu conta a história, né, de uma garotinha, né, que tem o nome título do filme, Bubu, e ela se casa com uma pessoa muito rica em 1881, na região de Bengala, na Índia, né? O milionário, essa pessoa com quem ela casa, né, é o Indranil Thakur. E esse cara, ele segue aquela tradição antiga da Índia, né, de uma pessoa já adulta casar com uma criança, tem todo aquele ritual, tudo, né, e ele casa com essa menina. Essa menina, ela tinha uma amizade muito grande, né, com o Satya, que era um menino quase da idade dela, né, uma criança também, e ela criou um vínculo muito grande. O Satya é irmão, né, do Indranil. A Bubu foi vivida, né, a pequena Bubu, né, foi vivida pela atriz Ruchi Mahajan, e o Satya pelo ator Varu Bundaref, né? O problema é assim, quando passa 20 anos, né, desde que aconteceu esse casamento, o Satya, que havia viajado para a Inglaterra, volta, né, e chega na região lá, assim, com uma sensação muito estranha, assim, né, porque o irmão gêmeo do irmão dele faleceu, né, e ele acaba estranhando aquela situação, né. A Bubu já está uma moça, né, tomando conta, né, de todo aquele vilarejo. E ele chega ali assim numa situação bem estranha assim para todo mundo, né? A Bubu é vivida pela atriz Tripti Dinri, né? E o Satya, já adulto, é vivido pelo Avinash Tiwari, né? O Indranil, que é o seu marido, é vivido pelo ator Rahul Bose, né? E na casa, além dele, né, ainda vivia o irmão dele, né, que é vivido pelo mesmo ator, né, pelo Rahul Bose. Ele também faz o Mahendra. E ainda vive a mulher dele, né, que é a Binodini, vivida pela atriz Paoli Dan. O que acontece? Quando o Satya chega, ele percebe que o Mahendra morreu, né, e o irmão dele viajou, foi embora do lugar lá, por algum motivo. Ele acha muito estranho, então ele vê aquele palacete gigantesco, né, só com a Bubu e com a Binodini, né, então que seriam aí as cunhadas, né, uma casada com o irmão e a outra casada com outro irmão. Só que ele chega alegre, né, revendo ali aquela pessoa tão importante para a vida dele, ela fica muito feliz, né, de revê-lo. Só que vai passando o tempo e vai acontecendo alguns assassinatos no vilarejo. Isso vai intrigando ele vai querendo investigar isso aí. Só que ele começa a ter uma ideia totalmente errada de tudo aquilo que está acontecendo. Então assim, eu achei muito interessante esse filme, porque primeiro que eu gosto muito de filmes indianos, né? E segundo que ele tem toda uma fotografia muito bonita. Eles usaram um tipo de película no filme diferente do que a gente está acostumado,
né? Você vê imagens tomadas de cima, tem umas cenas assim que pega de cima a chuva caindo, assim, muito bem feito. Eu percebi pelos focos de câmera, a câmera em cima da mala do médico, o médico caminhando assim, e a câmera acompanhando ele, né? Aquelas roupas indianas, né? Tudo muito bonito, a roupa de cama, tudo dentro da casa, assim, é tudo muito bonito, né? A personagem da Bubu, né, vivida pela atriz Tripti Dingy, também sempre bem vestida, com aquelas sombras, aqueles ornamentos, né, que as mulheres indianas usam, né? Então o filme já tem uma beleza plástica muito grande. Somado a isso, ainda tem o lado folclórico, né? Porque as crianças, quando eles eram crianças, eles contavam a história de uma lenda, de uma bruxa que vivia na floresta, né? E quando começa a acontecer esses assassinatos, as pessoas da vila começam a falar, não, pode ser a bruxa. Só que o personagem do Satya, ele não acredita nisso de jeito nenhum. Ele fala, é um absurdo. Vocês estão pensando o quê? Que nos dias de hoje ainda existem essas coisas, né? Então ele é uma pessoa totalmente cética em relação a essas lendas. E o filme vai se desenvolvendo a partir daí. Depois a gente começa a ver algumas situações que faz a gente entender certas coisas, né? Então, assim, para você que ainda não viu o filme, eu recomendo muito. É um filme muito interessante, né? Esse filme, ele foi produzido por uma atriz de Bollywood muito famosa, ela é milionária, assim, super bem sucedida, né? Que é a Anushka Sharma, né? E ela fez uma parceria, né, com a produtora Clean Slate Films, né? O filme, ele toca em vários assuntos, assim, tem a questão do conto de fadas, mas também tem a questão também de algumas coisas que é muito comum na Índia, né? E que eles tocam ali na ferida. Então, assim, para você que não assistiu, eu recomendo muito o filme. Tenho certeza, é um filme curtinho, de uma hora e meia, uma hora e pouquinho, que você não vai se arrepender. Agora, a partir de diante, eu vou fazer alguns spoilers. Se você já viu o filme e quer a minha opinião sobre o que aconteceu, continua no vídeo, que agora a gente vai dar a nossa visão aí sobre o que aconteceu realmente aí do meio do filme pro final. Então, spoilers do The Informetal. Então, pessoal, a grande revelação é de que a pobre, né, Bubu, ela era assim apaixonada pelo Satya, totalmente apaixonada. E quando ele tá vivendo lá com o irmão, tudo, né? E o irmão resolve mandar ele para Londres, porque ele percebe que os dois estão cada vez mais próximos. E a Binodini ela tem um papel fundamental na questão, porque ela, conforme vai passando o tempo, ela vai envenenando, né, o cunhado, né? Ela vai falando, você tá vendo, né, que a Bubu só tem olhos, né, pro Satya, né? Então a Binodini, ela tem papel fundamental nessa questão de criar toda essa intriga. Ela, de certa forma, ela é a maior responsável por fazer, né, o mais velho, o irmão mais velho, né, ele perceber que a Bubu tava de olho, né, no Satya e ela não, assim, se ela pudesse por ela mesma, ela não ficaria com ele, né, porque desde a de criança lá, ela não teve muita escolha. Então a Binodini, ela envenena, assim, é aquela pessoa que vai aos poucos criando aquela intriga, e você percebe, e até tem alguns momentos que a Binodini parece que ela quer o lugar, né, da Bubu. Então ela tem um papel fundamental, né, nessa questão. Então o irmão fica muito bravo, né, e resolve mandar o irmão dele mais novo para Londres para separar ele da Bubu. Ela estava escrevendo um livro com ele, ela fica muito triste, ela pega esse livro, queima o livro, e a partir dali é só sofrimento. Ela fala, eu vou ficar nesse lugar aqui presa com uma pessoa que eu não amo, né? Muito mais velho do que ela, porque quando o Indranil casou com ela, ele já era um homem adulto e ela era uma criança, né? E o grande amor da vida dela está indo embora, né? Então, quando o Satya volta, ela trata ele com um pouco de indiferença, né? Ela fala, pô, né? Ele nem ligou pra mim, né? Foi pra Londres, foi viver a vida dele e agora vem aqui, né?
Só que ela ainda tem aquela chama, aquele amor ainda tem muito grande por ele. Por outro lado, o cara é um tremendo vacilão, porque ele começa a ficar com ciúmes do médico dela, né? Então tem o médico lá, o Sadip, ela fica com muito ciúmes do Sadip, e ele começa a ficar assim meio cismado com o Sadip, com o Sudip. Ele começa a achar, inclusive, que o Sudip é o responsável pelas mortes do local, né? O Sudip é vivido pelo ator Parambrata Chattopadhyay. Desculpem a minha pronúncia aí. E ele começa a ficar muito pé da vida com esse cara e começa a ficar em cima mesmo, faz cara feia. Ela fala assim, você tá com ciúmes dele, né? E ele não quer admitir. Aí ele fala, eu escrevi uma carta lá pro seu irmão, tudo, né? Você tá tendo esse caso aí com ele, assim. Ela começa a dar risada, né? Porque na verdade ela nunca teve nada, né, com o Sudip, né? E mais pra frente, né, no auge da loucura dele, ele resolve prender o Sudip, né? E leva ele numa carruagem para a polícia. No meio desse caminho, quando ele está levando o Sudip para a polícia, né, ele sofre um ataque, né, um ataque novamente, e aí ele realmente acredita que existe a bruxa. O que ele pensa então? Como que ele vai vencer esse ser sobrenatural, né? Ele acaba ali naquela confusão deixar uma tocha tocar fogo no mato, e o mato se espalha e começa a tocar um fogo danado assim na floresta e começa a queimar toda a floresta. Nesse incêndio todo ali, ele se vê aquela satisfação de que ele está destruindo, né, aquele ser lendário, né, que ele tanto ele estava assim relutando, né? E quando ele se dá conta, aí ele percebe que na verdade aquele ser era a própria Bubu, né? E ele entra em desespero, né, porque ele vai matar ali a pessoa que ele gosta muito, né? Então, assim, a Bubu, na verdade, ela era um ser meio que, assim, justiceiro, né? Ela começou a matar todos os homens da região que cometiam atos de violência contra a mulher, inclusive o cunhado dela, né, que é o Mahendra, que em uma das noites lá que ela estava toda machucada, depois de ela levar uma surra gigantesca, né, do marido dela, que fica com ciúmes, né, quando sabe que ela tem ali um amor muito grande pelo irmão mais novo dele, né, ela tá totalmente imobilizada, coitada, com a perna para cima, assim, o pé todo cheio de metal, assim, o médico deixou ela totalmente imobilizada. Vem o irmão dele que não bate muito bem da cabeça, o Mahendra, ele tem um probleminha ali ele tem um problema assim ele é doente, né, assim, tem problema de cabeça, e ele vem e estupra ela, né. Então, assim, você vê que a vida dela foi só sofrimento. Ela casou com um cara que ela não queria quando era criança, foi entregue pelos pais, depois apanhou do marido, porque o marido percebeu que ela gostava muito, mas era um amor puro, né? Um amor assim, de uma pessoa que protegia ela. Ela tinha um amor muito grande pelo Satya, porque o Satya, de certa forma, ele cresceu junto com ela. Então aquele vínculo que foi criado entre os dois, né, criou uma relação muito forte. Então, talvez era mais do que um amor de querer ter um namorado, uma coisa assim. Era um amor muito grande, assim, uma coisa absurda, né? E o irmão dele, né, o irmão mais velho, o Indrahil, não aceita isso, dá uma surra nela gigantesca, deixa ela muito machucada, e para piorar, ela toda machucada ali, imobilizada, o irmão dele, que tinha problema, né, mental, vai lá e ainda estupra ela, né? Então ela sofreu muito. Quando ela se torna esse ser lendário, né, porque lá na vila tinha uma maldição, né, a maldição que o pessoal falava, a lenda de Shudail, né, então as pessoas respeitavam muito essa lenda. Na verdade, quem era a pessoa, né, esse ser lendário, essa bruxa que atacava esses homens, era a própria Bubu, né. Então, assim, é um filme que me tocou muito, um filme, assim, bonito plasticamente. Tem no final lá, ele volta, né, o Indrahil volta pra mansão, e aí um belo dia ele tá lá dormindo lá, ela surge pra ele assim, né, então mostra com o espírito dela ali que ela tá agindo ainda, que ela não morreu ali queimada na floresta. É um filme que fala assim, muito forte em relação ao feminismo, porque é dirigido por uma mulher, e ela quer justamente tocar na ferida. A Índia tem sim muitos casos de estupro, né. Acho que, se eu não me engano, saiu uma pesquisa recentemente, a Índia era o primeiro lugar e o Brasil o segundo. Então ela toca nessa questão, ela toca na questão do casamento, né, de crianças que casam com pessoas adultas, né?
Eu, antes de ler sobre o filme, pensei que o diretor era um diretor homem, na verdade é uma mulher, né, uma escritora que está estreando aí, fazendo esse filme, aí, entrando no mundo do cinema aí pela primeira vez, né? E assim, eu gostei muito do filme. Eu já tinha assistido já alguns filmes indianos. Tem aquele que nem é tão indiano assim, que é meio hollywoodiano, né? Que é Quem Quer Ser um Milionário, ou Quem Vai Ser um Milionário, agora eu não lembro exatamente o título. Depois eu assisti alguns outros filmes, assisti o Bahubali, né, o Bahubali, que eu gostei muito, que é como eu brinco até que eu falo que é o Senhor dos Anéis da Índia, né? É um épico muito bonito, imagens fantásticas. Também recomendo muito você assistir. O Bahubali tem dois filmes, tem o número 1 e tem o número 2, que é a sequência final. Recomendo muito. E assisti alguns outros filmes também, que agora eu não vou lembrar, mas assim, esse em especial, se eu fosse dizer dos filmes que eu assisti indianos, né, Bubu pra mim foi o melhor. Pela consciência, né, dele tocar em alguns assuntos do dia a dia, misturado a um conto de fadas, com uma atmosfera bem sombria. Tem hora que parece filme de terror, né, com assim uma película meio avermelhada, assim, que você vê a lua vermelha, assim. Tem uma imagem que mostra a Bubu passando assim, como se estivesse pedalando no ar, assim, que é linda, uma imagem linda. Eu ontem vi o trailer, já fiquei com vontade de assistir, e eu falei, não, tem que assistir esse filme. Assisti e tô aqui comentando com vocês. Então, se vocês quiserem um filme diferente, assistam, né, esse filme aí. A minha nota do The Informator para Bubu, 7.5. 7.5, eu gostei bastante desse filme e espero que vocês, depois que assistem, comentem aqui, né, no nosso canal e deixem aí a opinião de vocês, tá bom? Então, Bubu de 2020, filme indiano, muito bom, é a recomendação de hoje. E se você não tá legal, vem pro The Infometal. Falou, galera!